Pode respirar aliviado. Você está com a Health Life Business. Desde 2010, trabalhamos com a terapia do sono, terapia respiratória e oxigenoterapia para garantir a sua saúde e o seu bem-estar. Após anos de pesquisa de campo, criamos um tratamento domiciliar inovador para a apneia do sono com a filosofia dos 3 steps, que consistem em promover sua segurança clínica por meio do monitoramento, munir seu médico de informações precisas e monitorizar todo o tratamento para garantir resultados eficazes. Temos as melhores soluções para que a sua respiração e seu sono sejam de qualidade, como tratamentos com ventilação e O2. Oferecemos os equipamentos mais modernos do mercado, entre eles o BiPAP, o microprocessado, oxímetros, máscaras e cilindros. Você pode alugar ou comprar para diversos tratamentos, como a insuficiência do oxigênio no sangue, nas doenças pulmonares, cardíacas, neurodegenerativas, entre outras. Tudo com a maior comodidade. Você solicita seu aparelho por telefone ou pelo site. Ele chega na sua casa e depois damos todo o suporte para uso dos produtos. Nossa equipe está disponível para ajudar você pelo WhatsApp, pelo chat no site, por e-mail, por telefone ou ainda pelas redes sociais. Fique tranquilo, agora você conta com a Health Life Business. Olá, boa noite. Boa noite, Luísa. Boa noite, Caio. Boa noite, Paula. Boa noite, nossos ouvintes. Boa noite. Enquanto a gente vai esperando as pessoas chegarem, vamos falar um pouquinho desse projeto que a gente está desenvolvendo hoje. É um momento muito importante para a Health, que é a primeira live nossa dentro do projeto. Né? E aí nós vamos falar hoje a respeito de saúde física, saúde mental, rupturas culturais, e como esses fatores possam estar refletindo nessa conjuntura atual da pandemia, né? E aí a gente trouxe hoje pessoas no mercado renomados para falar um pouco da sua área e como isso pode trazer, né, soluções não só para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, também para os profissionais que estão voltando ao trabalho, né, os profissionais que estão retornando e como isso afeta eles, né? Mas um pouquinho antes disso, eu gostaria de falar sobre a Health, para quem ainda não conhece a Health. A Health é uma empresa por base ao processo educacional, treinamento, depois evoluiu para a parte de tecnologia, de suporte à terapia respiratória, como equipamento, oxigenoterapia, né, consultoria, e que é trazer, né, a saúde, é trazer soluções, buscar soluções com parceiros, não só para aquele cliente, para aquele paciente de consultório, clínicas, hospitais, mas também para outra parte da população, seja que esteja no varejo, né, para essas outras pessoas. E agora eu gostaria de apresentar os nossos convidados, né, o Caio Raposo, que é fundador da Hub, a Luísa Barbalho e Paula Torres, são fundadoras da eHealth, né? O Caio tem experiência no varejo, marketplace, e a Luísa e a Paula em tecnologia, tem uma startup, a eHealth. E aí gostaria de, Caio, falar um pouquinho da Hub para o pessoal conhecer. Caio? Beleza, falo sim. Tudo bem, gente? Boa noite. Vamos falar um pouquinho aqui, né? O Hugo fez esse convite de trazer essa realidade essa experiência do varejo,
né, com esses novos tempos aí, com essa tecnologia que a gente tem hoje, né, desse momento, essa transição, essa aceleração que o varejo vem passando, né? E quando a gente fala de varejo, a gente fala totalmente de pessoas, né? Pessoas vendendo, pessoas comprando, é o consumo, então é o comportamento humano, né? E a Hub o compilado disso tudo, né? A gente aqui se especializou em estudar o mercado, né? Para conectar, né? O próprio nome já diz aí que é o Hub, a aceleração do seu negócio, né? A novas tecnologias, a novas movimentações, a novos mercados, né? O que tiver disponível para ser explorado aí, a gente está sempre buscando, né? Inclusive estamos aqui hoje fazendo essa parceria aí, né? Ótimo. Luísa, Paula, podem falar um pouquinho da história de vocês e falar um pouquinho da iHealth? Isso, boa noite. Acho que para entender a iHealth é importante entender o background meu e de Paula, que eu acho que no final das contas acaba sendo muito parecido. Eu sou formada em engenharia biomédica, né? E tanto eu quanto Paula somos formados em ciência e tecnologia. A gente tem um background muito parecido, misturando tecnologia e saúde sempre dentro da área de engenharia biomédica. Então a gente já trabalhou desenvolvendo software para a saúde, com impressão 3D, na área de engenharia clínica. Então a iHealth vem justamente nesse ponto, né? Vem justamente no desenvolvimento dessas tecnologias. Exatamente. Olá, gente, boa noite. Eu estou na iHealth junto com Luísa. O propósito da gente, na verdade, é desenvolver tecnologia e inovação para a área da saúde e também do ensino de saúde, promovendo isso de forma sempre acessível. A gente surgiu num contexto recente, submetemos uma ideia para o desafio Covid-19 proposto pelo Ministério Público de Pernambuco e pudemos estabelecer a empresa. Ótimo. E aí... Agora, quer continuar, Paula? Não. Pode passar a palavra. Nesse contexto, né, aí eu vou começar a jogar para todos vocês. Nesse contexto de pandemia, a gente houve várias rupturas culturais, hábitos. A gente encontrou, é uma situação que, na verdade, afetou de uma maneira global, eu não digo somente o mundo, mas todas as áreas, né? E a gente sabe, teve até uma pesquisa feita pela FGV sobre o aspecto dos profissionais de saúde, o impacto que teve essa pandemia, tanto de contaminação, de insegurança, de quebra de protocolos, né? Instituições sem protocolos instalados, não é só ter o POP, mas assim, enfim, isso está, na verdade, está totalmente anexado na medula dos profissionais, né? Houve falta, obviamente, também de EPIs, né? Uma série de coisas, né? Teve esse contexto. E outro ponto que eu gostaria de abordar também, aí vai acabar em outro um pouco mais detalhe também, é a volta não só a volta desses profissionais, não de saúde, ao trabalho, né? E aí eu falo um pouquinho do varejo, porque acho que grande parte não sabe, mas o varejo, as pessoas trabalham igual plantonistas, às vezes vão 10, 12 horas seguidas de trabalho, né? Eu não sei se as empresas estão preparadas para lidar com essa atenção nova que o capital humano precisa ter, como isso está afetando totalmente a essas pessoas. Obviamente, a renda foi afetada e isso afeta a saúde mental, não só pelo pânico, pelo receio, pelo medo, mas também pela conjuntura econômica que está se desbravando por aí. Então, eu gostaria de saber um pouquinho qual é a percepção de vocês em cada área. Eu gostaria que o Caio começasse a falar um pouco desse contexto, tanto
do varejo passado e desse novo varejo que está tendo que se adaptar, né? E depois as meninas falarem um pouco sobre o contexto delas e trazendo as soluções, né? Que é o forte delas. Caio, por favor. Caio? O Hugo, você estava complementando a pergunta, falando dessa retomada do varejo. Isso, eu gostaria de saber dessa questão da retomada do varejo, ou fazer uma breve análise de como o varejo funcionava antes da pandemia e como ela está se comportando agora a respeito desse novo cenário, mas puxando mais para o capital humano mesmo, tá? Sim, Os gestores estão lidando com isso. Foi não, né? Está sendo, porque é uma realidade, está sendo um desafio, né? Todos os dias a gente, e aí é um fato verídico, né? E extremamente recente, ontem, uma dos clientes da Hub, a gente recebeu uma testagem da prefeitura local de uma das cidades que o nosso cliente tem loja, né? Então, foi uma testagem surpresa. Então, assim, você precisa também manter essa questão dos processos, né? Então, as empresas, de um modo geral, elas estão se preocupando, né? Fazendo checagem, fazendo treinamento, né? É importante manter esses processos, né? Sempre um acompanhamento diário com a questão de EPI, é fundamental, né? Para a gente manter essa rotina, essa segurança, né? E esse processo de monitoramento diário. Eu acho que é bem assim que a gente está trabalhando com os nossos gestores hoje, né? Um acompanhamento diário, é uma percepção também, e aí quando você fala de capital humano, é muito importante. A gente tem que estar cada vez mais atento para o capital humano, né? Sabendo como que o nosso parceiro de trabalho está, sabendo como nossa equipe está, se está bem, né, em termos de saúde, aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, tanto física quanto emocional, né, então a gente traz essa abordagem, né, eu acho que muito forte de gestão de pessoas e de percepção de pessoas, né, não só uma gestão, mas sim de percepção daquele capital humano que está ali cotidianamente com você para essa retomada. É uma forma da gente estar cada vez mais preparando o nosso time, a nossa equipe, para isso justamente gerar uma segurança para o nosso consumidor, né? E esses gestores estão instituindo algum tipo de processo, de protocolos, né? Vamos falar aí de biossegurança, que as meninas vão explanar de uma forma bem interessante. Esses gestores, Caio, você acredita que estão prontos, estão com esse pensamento para essa população, para esse capital humano? Eu acredito que é aquela transição do não estavam, mas vão ter que ter, né? Então, assim, estão passando a ter diariamente, né? Então, e é uma coisa hierárquica, e você tem uma questão de localização também. Por exemplo, um local muito cotidiano dos comércios são os shopping centers, né? Então, assim, você tem os processos de segurança, de biossegurança ali, o uso de máscara, restrição de quantidade de pessoas por metro quadrado. Então, e você vai ali empilhando, né, algumas seguranças, métodos, processos para você gerenciar isso. E internamente a gente vai fazendo esse acompanhamento, mas ainda falta uma coisa, um processo mais claro, né? Hoje a gente vai no tudo bem, fazer uma checagem com a equipe formalmente e verbalmente, né? Agora, meninas, antes passando, estou vendo que tem um pessoal do Rio, São Paulo, tem um pessoal até de Portugal acompanhando a gente.
Estou aberto a perguntas, as pessoas podem ir colocando suas perguntas, sem problema nenhum. Tá? Luiz e Paula, gostaria de entender, passar para as pessoas como é que foi, como é que está sendo esse processo de pandemia para vocês, tá? Na área de vocês, como é que estava isso antes, como é que isso refletiu no mercado de vocês, até para a gente ter uma análise comparativa de mercado, né? E como é que está sendo o empenho voltado, os esforços para as soluções, né? E ajuda nessa situação aí, não só, eu acredito, para os profissionais de saúde, mas de uma maneira geral. Luísa? Realmente, como o Caio estava falando, a pandemia surgiu, né, de uma hora para outra, sem dar muita brecha, um tempo para o pessoal se adaptar. Se o varejo está sofrendo com isso, avalia a saúde, que é de onde vem o boom, né? Quando a gente fala, por exemplo, de lockdown, a gente fecha muitas lojas, varejo, mas não tem como você fechar um hospital, porque é no hospital que as pessoas vão ser atendidas. Então, a necessidade de implementar protocolos de biossegurança de forma rápida e eficaz, onde ninguém, na verdade, estava preparado para fazer isso dessa forma tão rápida, essa necessidade surge num pico. As instituições começam a buscar formas de implementar esses protocolos, de fazer esse monitoramento que o Caio falou, que o varejo está buscando agora, o que é muito importante. Acredito que a retomada da economia aflora bastante essa necessidade de monitorar a saúde dos profissionais da rede, né, para tentar garantir a segurança tanto dos profissionais quanto dos clientes que vão passar por aqueles setores. Mas na saúde essa necessidade surge lá em março ainda, né? Onde eu preciso proteger os meus profissionais, porque sem eles lá na ponta, promovendo esse atendimento, tudo desanda, né? Começa a desabar. E aí a gestão precisa fazer malabares, de fato, com essa situação da implementar protocolos rápidos, lidar com o sistema de saúde sobrecarregado, né? E ainda assim com afastamento de profissionais da área, porque por serem profissionais que estão lá com alto risco, né, de exposição ao vírus, o afastamento dos profissionais na área da saúde foi muito alto. Então, assim, o varejo sofreu bastante com isso, e a saúde está carregando isso aí também lá desde o início da pandemia. Isso, e acho que tudo isso acaba gerando uma mudança mesmo cultural no ambiente de trabalho, né? E aí evidencia a necessidade da inserção de tecnologias. A pandemia fez justamente isso, eu acho. Evidenciar essa necessidade de aprimorar essas tecnologias, trazer inovação para esses ambientes, principalmente na área da saúde, que é com que eu e Paulo estamos lidando de maneira mais próxima, né? A gente surgiu basicamente também com uma dessas oportunidades, né? Inclusive com o edital que a gente participou, que é o edital do Ministério Público de Pernambuco. Então, houve essa preocupação com o desenvolvimento tecnológico para melhor conter a pandemia, né? Então, assim, hoje a gente traz, dentro da eHealth, o Covid-19 Assist, que é uma solução que, além de monitorar a saúde do profissional, surgindo nesse contexto de saúde, e aí a gente pode expandir isso para outros setores, como o Caio muito bem colocou aí, a necessidade de monitorar a saúde desses outros profissionais, né? Mas também com relação aos protocolos, a quantidade de protocolo de biossegurança que está surgindo, e aí no meio da saúde, de fato, uma quantidade muito mais elevada, né? E como os profissionais se mantêm a par de tanta informação, né? Como o Paulo colocou também, muita coisa mudando ao mesmo tempo, essa cultura que foi mudada muito rapidamente e que eles estão tendo que se adaptar. Então, assim, o Covid-19 Assist, que essa solução, ela vem justamente também trazendo essa informação mais unificada, né, e mais simples e rápida na mão do profissional. Porque os protocolos de biossegurança, de fato, eles só estão fazendo aumentar e a necessidade de seguir esses protocolos foi evidenciado por causa da pandemia. Eu acho que uma coisa muito comum, Hugo, se você me permite, é só a questão da... Eu acho que tudo acelerou, né? Eu acho que é um incomum, né? Eu acho que tudo é a questão de processos, protocolos, verificações, informação, o tráfego da informação ali. Então, acho que é comum a todos os mercados aí, né? Falando de
de saúde, varejo, pessoas e processos, né? Eu gostaria de entender, acho que aí vai para as meninas, essa solução do Covid Assist, né, que vem trazer aí não só a segurança dos protocolos, a biossegurança, mas a gestão dos profissionais, aqueles que podem ser infectados ou não. Eu acredito que esse aplicativo vai até muito além da proposta inicial, né? Eu gostaria de entender para vocês, porque eu sei que vocês já têm esse aplicativo já rodando, já está implantado em alguns núcleos aí. A percepção, que aí eu acho que vai entrar numa questão muito interessante com o Caio, que é a receptividade dos gestores, né? Para eles lidarem com essa nova ferramenta e, obviamente, poderem tirar o melhor proveito dessas ferramentas, né? Como é que tem sido essa experiência para vocês? Está sendo uma experiência muito interessante. A gente sabe que entregar dado, informação suficiente para ajudar no planejamento estratégico da gestão em saúde é muito importante, mas nem sempre o pessoal está, de fato, preparado para isso, mas a gente está construindo algo bem, bem legal. Estamos, de fato, implementando através da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, em todo o Estado de Pernambuco, em todas as instituições públicas de saúde e gestão estadual. E com o nosso sistema, o gestor, ele tendo lá o monitoramento dos profissionais da rede, eles conseguem identificar áreas críticas na sua região e direcionar recursos e pessoas de forma mais inteligente. Ele consegue saber em quais regiões tem mais profissionais adoecendo e promover campanhas de prevenção nesse sentido. E fazer o remanejo mesmo dos profissionais saudáveis para as áreas mais críticas. Está sendo muito interessante, o pessoal está aceitando de uma forma muito positiva. O sistema é intuitivo, então a gente não teve problemas quanto à implementação e está sendo ótimo. O feedback deles também nesse sentido, né? A coisa que a gente faz é colher feedback, perguntar como é que está sendo, se eles estão conseguindo utilizar esses dados, e a gente está tendo respostas bem otimistas com relação a isso. Eu acho que uma coisa que é importante ressaltar com relação à ferramenta é que, como um dos propósitos da eHealth é de fato trazer isso de uma forma acessível, né, tecnologia acessível para a população que utiliza, o nosso sistema ele utiliza de uma tecnologia que ele é possível baixar no celular como um aplicativo, mas ele pode ser acessado como um site. As informações, o conteúdo da aplicação, que é um dos pontos mais importantes, que é com relação aos protocolos, eles ficam salvos no celular, então não necessariamente a pessoa precisa estar o tempo todo com a internet. Então, esse é um ponto muito crucial que a gente tenta trazer na área da saúde, mas que quando expandindo isso para outros cenários também, né, para não só da saúde, mas porque, como o Caio falou aí, o monitoramento desses profissionais, e aí o protocolo de biossegurança, a gente acaba não só se restringindo ao trabalho, ele vai para fora, ele vai para dentro de casa, na verdade, né, então, assim, num cenário de pandemia, tudo isso acaba se tornando uma questão que antes não era, então acaba mudando a cultura e o comportamento das pessoas de uma maneira geral. Interessante. Chegou uma pergunta aqui, deixa eu só pegar essa pergunta aqui. Está perguntando se esse aplicativo serve para qualquer tamanho de empresa ou tem alguma restrição. Luísa? Não tem nenhuma... Pode falar, Paulo. Então, não tem uma restrição. É interessante que ele seja usado por empresas que não conseguem, onde a gestão não consegue ter um contato mais próximo, né, com seus colaboradores. Instituições, a partir de, por exemplo, 40 funcionários, a gente já começa a perceber que talvez a comunicação fique um pouco distante e existe, de fato, essa necessidade, mas qualquer tipo de empresa que tenha necessidade de implementar protocolos, seja ele de biossegurança ou não, né, de forma rápida e eficiente, onde você consegue levar informação prática para o profissional e haja um interesse em monitorar a saúde dos colaboradores, o Covid-19 Assist consegue abranger sem nenhum problema. Tem outra pergunta aqui, mas antes eu gostaria de passar para o Caio. Caio, nessa explanação
da Luísa e da Paula, você consegue enxergar isso fora da área da saúde, propriamente dito em si? A aplicação... Na verdade, eu fico até empolgado, né? Porque é um recurso muito necessário hoje, né? No varejo, porque você consegue trabalhar isso de uma forma setorizada, né? Você consegue saber, provavelmente, e aí a Luísa e a Paula podem complementar melhor, a questão de setores onde tem... que a gente, ou na saúde, a gente utiliza muito o termo linha de frente, né, onde você tem mais contato com o público, então você tem menos contato com o público. Em termos de gestão, quando se trata de uma equipe igual a Paula deu um exemplo ali, acima de 40 funcionários, onde realmente o contato com toda a cadeia de capital humano, você acaba ficando restrito a alguns momentos, eu vejo como uma solução assim, bem real, né, ainda mais com a possibilidade de acrescentar protocolos, como a Paula falou. Hoje a gente tem os protocolos, e os protocolos são vivos, né? Eles são acelerados. Toda semana criam-se novos protocolos. E isso para a gestão, né? O aplicativo ali colaborando com a gente, ajudando a gente a ter esses dados, eu acredito que assim, é uma solução muito, muito boa para esse mercado, além de trazer segurança tanto internamente pela empresa, dela estar segura, né, quanto para os clientes daquela empresa, né, que está tendo contato com aquele consumidor que está seguro, que está seguindo os protocolos. Então, uma excelente notícia aí do aplicativo. Respondendo Caio, só para responder Caio com relação a isso dos setores, sim, não tem problema. De fato, a aplicação permite que seja dividido em setores, que a gente consiga fazer filtros, não só por setor, mas por ocupação, por faixa etária, então, por gênero. Então, assim, de fato, é possível. Não, e ainda mais, se for uma rede de instituições, a gente pode dividir isso por estado, por município, ou por instituições mesmo, já que são diversas instituições. Então, de fato, a plataforma ela permite isso sem sombra de dúvida. Chegou uma pergunta aqui, colocando se a Health gerencia projetos de crise. A Health, na verdade, como suporte à Health, não a e-Health, as pessoas podem compreender. A Health, como bem disse, ela dá o suporte principalmente na parte de terapia respiratória, mas ela abrange, né, na verdade, questão de infraestrutura relacionada a suporte respiratórios, e tem parceiros que relacionam, por exemplo, essa gestão de crise como a InHealth, que traz uma solução de exercício experimentado, acredito eu, em Pernambuco. Então, sim, a gente, com parceiros, a gente consegue trazer algumas soluções integradas para o mercado. Caio, você falou desse novo modelo junto ao varejo, essa situação toda, mas eu gostaria de perguntar para você o seguinte: a seu pensamento, né, relacionado aos gestores, por que eu sempre reforço essa pergunta? Porque, na verdade, a gente sabe que os gestores que têm a decisão final, né, apesar de haver necessidades fortes, né, a economia tem afetado a todos, então os investimentos estão cada vez mais difíceis de se fazer. E como é que é isso no pensamento dos gestores de uma solução que talvez, né, e eu acredito que venha trazer, na verdade, novas possibilidades, né, tanto da gerência do capital humano, mas como também, como a Paula bem disse, né, você fazer uma gestão dos recursos que você tem, né, e assim poder aprimorar a melhor performance da sua empresa. Como é que você entende hoje que você está em contato com várias grandes empresas? Como é que é a cabeça disso dos gestores? É uma atualização necessária, que é um termo que eu tenho usado, né, Hugo? Que assim, chegou o momento de
empresas um pouco mais tradicionais se atualizarem, né? Eu acho que a pandemia trouxe isso, e a questão das tecnologias que você vem, né? Quando você tem um isolamento social, quando você tem uma nova... para o nosso mercado, você tem várias formas de você consumir diferente, né? Por canais diferentes, né? Hoje, sendo só um pouco mais específico agora, eu tenho passado por alguns gestores do conceito do vendedor omnichannel, né? Que ele precisa estar em todos os canais, né? E aí a percepção do gestor perante esse capital humano também, né? Então você tem que ter processos ali, né, claros, e tecnologias para você administrar toda essa cadeia, né? Então isso é importante, a questão de você estar sempre olhando para esse gestor, capacitando, né, seja com processos, seja com tecnologia, que é o caso do Covid-19 Assist, né? Então você vai implementando isso, né? E como todo processo, né, ele depende de rotina, ele depende de acompanhamento, né? Eu acredito que a Luísa e a Paula devem ter acompanhado isso bastante lá nas empresas que elas implementaram, né? É a questão de você criar os processos adequados à tecnologia. E aí você vai trazendo esse processo, você vai validando, né, a tecnologia, o processo e os canais que você vai implementando, né? Então, você passa por uma gestão completa. Eu acho que todo mundo aprendeu alguma coisa nova nessa pandemia, né? Então, trazendo isso para a gestão, a gente está cada dia mais com gestores mais completos, que entendem mais de processo, que entendem mais de pessoas, que entendem mais de capital humano e, no final, que entendem mais de negócios também, né? A gente acredita que vê algumas transformações bem importantes, né? Um dos temas que tem sido bastante discutido sobre a questão dos protocolos, não só do cumprimento, principalmente da higienização, proteção, uso de máscara, lavagem das mãos, né, essa coisa toda. A gente hoje entende que o mercado tem falado que não adianta você só simplesmente cumprir com o protocolo. Você precisa fazer o paciente ou o cliente, porque entendo quando eu falo paciente cliente, a gente está falando de mercado, né, de uma forma integral, perceber essa segurança. Ele precisa visualizar a segurança. Por exemplo, o retorno de uma abertura de um consultório, né, a lavagem das mãos na frente do paciente, a asepsia, a limpeza, seja da maca ou da cadeira na frente do paciente, né? A chegada do cliente, do paciente, ter algumas normativas a serem cumpridas. Eu acho que o protocolo, ele está para existir, ele está para ser cumprido, e, na verdade, a gente sabe que alguns protocolos já eram para terem sido cumpridos há mais tempo, né? Mas a gente precisa fazer transparecer para o cliente. O cliente precisa, o paciente precisa perceber isso, né? E aí eu pergunto para a Luísa, né, como essa nova solução que vocês estão trazendo podem trazer essa percepção de segurança, que hoje é tão abalada pela pandemia. Não, sem sombra de dúvida. Eu acho que muda, com a pandemia, muda como a gente enxerga todos os serviços à nossa volta, né? Se a gente vai se hospedar num hotel, se aquele hotel está de fato seguindo aquelas normas de segurança, se está sendo higienizado corretamente, se a gente vai para um hospital, se está sendo seguido de fato aqueles protocolos, a preocupação com isso se tornou muito mais evidente. Então, assim, de fato, a utilização de um aplicativo, de uma ferramenta, de uma tecnologia e mostrar para a população que essa tecnologia está sendo usada e que o protocolo de fato está sendo seguido, isso de fato traz como é que eu posso dizer, agrega valor para aquele serviço, né? Não é apenas a questão de seguir o protocolo, é algo que vai além disso, né? E eu acho que, até pegando um pouquinho da fala que Caio estava fazendo, de adequar os processos à tecnologia, eu acho que também adequar a tecnologia aos processos,
sabe? Existe muito uma troca aí nesse sentido. A gente que teve que desenvolver uma tecnologia muito rapidamente, num cenário como esse, a gente desenvolveu a aplicação em 1 mês e meio. Então, assim, a gente teve que fazer essa adequação aos processos, ver o que de fato caberia para aquela situação, se os profissionais de fato iriam utilizar aquela tecnologia. Às vezes a gente chega com uma ideia muito... quem trabalha muito com tecnologia, com inovação, chega, nossa, tive uma ideia genial. E aí, na verdade, quando você vai entender de fato a dor de quem está usando, você vê que não é nada disso. Que, olha, isso aí que você pensou genial, não existe. Então, é sempre uma troca entre esses dois mundos, eu acho, da tecnologia, da inovação e dos serviços, e aonde essa tecnologia está sendo utilizada, mas sem sombra de dúvida, com relação a isso que o Hugo estava falando, agrega um valor a mais para esses serviços que estão utilizando, utilizar de uma tecnologia, mostrar para o cliente, para o paciente, que seja, que está sendo utilizado algo que, enfim, agrega muito mais valor. Que, na verdade... Opa, Hugo, pode falar. Eu ia complementar a fala de Luísa, que é muito importante para a empresa ela mostrar para o seu cliente, né, para o seu paciente, que ela se importa com a qualidade da informação que chega na mão da pessoa que vai atender esse cliente ou esse paciente, né? Quando você demonstra isso ao cliente ou ao paciente, ele se sente mais seguro e mais, como eu posso dizer, aberto a usar esse serviço, ainda mais agora, né? Eu, como a Luísa falou aí no hotel, eu, pelo menos, vou ser muito mais cautelosa quando eu for me hospedar em algum lugar daqui para frente, porque a gente está vivendo um outro tempo, né? O qual a gente não esperava, e realmente certos conceitos acabaram sendo mais evidenciados agora. Por exemplo, essa importância da biossegurança passou a estar lá no meu checklist de coisas mais importantes a checar antes de consumir algum serviço. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente sabe que no processo de desenvolvimento, no processo de melhora de performance, vem surgindo já com o tempo acreditações, selos de qualidade, como na área da saúde, Drug Commission, ONA, né, a Escola Portuguense, né, tem no mercado geral tem a ISO. Vocês acreditam que esse processo de biossegurança, né, essas transformações, vai ter uma tendência para algum selo de qualidade das empresas? Né? O que você acha, Luiz? Eu acredito que isso é muito possível. Eu realmente acredito que isso é possível. Eu acho que de fato pode acontecer. Eu acho que talvez Caio pudesse falar um pouco com relação a isso, mas assim, a gente já sabe que existem muitos protocolos que até a Anvisa já liberou há mais de 1 mês com relação os protocolos que devem ser servidos não apenas na área da saúde, mas em outros serviços. Então, de fato, começa a ter uma fiscalização com relação a isso. A gente, em companhias aéreas, por exemplo, a gente encontra uma infinidade de protocolos que devem ser seguidos e devem ser seguidos à risca e que isso é fiscalizado. Então, de fato, acredito que isso, sem sombra de dúvida, vai ficar no pós-pandemia. Eu concordo plenamente e vejo isso de um modo que vai ser unânime para todo o mercado em um determinado tempo, né? Agora, como as meninas deram exemplo, aviação, hotelaria, né? A gente está um pouco mais que preocupado, mas pensando numa cadeia completa, né? Chegando... Hoje a gente já tem, por exemplo, como eu dei o exemplo um pouco antes, sobre os shoppings, né? Mas aí a gente vai de acordo para os setores, né? Numa alimentação, você vai se preocupar com o restaurante, se ele tem aquele padrão, por exemplo, igual você deu o exemplo, se ele tem aquele ISO, né? Se ele tem aquele padrão de segurança, de biossegurança, né? Dos funcionários, do capital humano. Então a gente caminha para um padrão de segurança, né, novo, né, Paula? Exatamente isso. Como a Luísa bem colocou, a Anvisa já liberou vários protocolos. A gente ainda não sabe até quando a pandemia vai se estender e a gente vai entrar num pós-pandemia, mas dependendo desse tempo, eu realmente acho que podem surgir aí algumas certificações para os
para os mercados mesmo, para os setores, né, independente se é hotelaria, aviação, e eles acabam utilizando isso também no marketing, né? Tipo, um incentivo, é bom também para esses órgãos fiscalizadores eles trabalharem com essa recompensa, né? Porque a empresa percebe que ela consegue, ela seguindo isso, ela tem um retorno. Então todo mundo ganha, o cliente ou o paciente ganha por estar consumindo um serviço, um produto, né, seguro. A empresa ganha porque ela consegue passar pela crise de forma mais estável, atraindo consumidores por causa dessa segurança, os órgãos fiscalizadores ganham porque tem mais empresas, mais serviços seguindo as normas. Então, acho que é algo que pode chegar para ficar, de fato, essa certificação, porque, de fato, todo mundo ganha. Acredito muito nesse ponto. A gente tem uma pergunta aqui a respeito do aplicativo, se ele já está rodando em quantas cidades e se ele tem limite de suporte. Eu acredito que seja quantidade, não está bem especificado aqui. Né? Luiz ou Paulo, quem pode responder? Atualmente, como a gente tinha comentado, a gente está implementando em todo o estado de Pernambuco, isso compreende todos os profissionais, na verdade, do estado de Pernambuco, eles podem utilizar do aplicativo, porém a gestão que está conseguindo monitorar esses profissionais são das 12 GERES, são as regiões de saúde, que é como se divide o estado, são 4 macro-regiões, e cada macro tem em torno de 3 GERES, então seria em relação a isso. Um limite máximo a gente não tem, porque na verdade é uma questão de aumentar a infraestrutura da gente. Então, por exemplo, a gente pode, como Paula falou, o ideal seria uma instituição que tenha no mínimo em torno de 40 funcionários, né, 50 funcionários, mas o máximo a gente já conversou até com instituições que tinham 16 mil funcionários. Então, assim, de fato não é algo que restrinja, que tem uma restrição. Uma outra pergunta aqui. A ideia brasileira, contudo, inspirada em algum modelo externo? Como é que foi esse projeto embrionário? Pode falar, Pode falar, Paulo. É porque eu não consegui ouvir. Pode falar, Paulo, eu não consegui ouvir. Sim, a ideia é brasileira, né? Construímos nesse período da pandemia à distância, mas por a gente ter construído à distância desde o início, a gente não tem uma limitação territorial. Na nossa equipe tem pessoas que estão na Europa, tem pessoas que estão no Nordeste do país, tem pessoas que estão em outras regiões. Então não há um limitante nesse sentido. Por exemplo, nossa infraestrutura fica num servidor nos Estados Unidos. Então, no tempo que a gente está agora, a tecnologia permite que a gente expanda isso para outros países sem grandes problemas. Interessante, mas a criação desse projeto, né, ele teve inspiração em algum modelo, seja lá de fora, algum outro aplicativo, alguma outra coisa, ou foi 100% nova? Acabou meio que, assim, como o edital que a gente participou, que era o edital do Ministério Público de Pernambuco, ele já estava procurando uma solução que fosse voltada para os profissionais da saúde, em ajudar os profissionais e os gestores da saúde, principalmente no monitoramento da saúde e a unificação de protocolos, a gente meio que partiu do edital. Então, assim, teve essa influência do edital, sem sombra de dúvida, mas a solução foi toda desenvolvida aqui a partir disso. Além disso, complementando um pouco a fala de Luísa, enquanto a gente estava pesquisando para desenvolver a aplicação, a gente encontrou uma aplicação voltada para o suporte aos profissionais, essa questão dos protocolos, numa parceria de Harvard com Oxford. Posso estar enganada agora, mas eles foram essas duas. Era mais voltada aos profissionais da saúde e cientistas que estavam trabalhando com essas amostras.
A diferença que a gente quis trazer, a deles é bem mais, como posso dizer, técnica. Diariamente o profissional tem que responder quase 40 perguntas. E aí, quando a gente trouxe para a realidade para cá, entrevistou pessoas que estavam na linha de frente da pandemia aqui, eles falaram, olha, eu preencher, durante a minha rotina de trabalho, eu parar para preencher quase 40 perguntas diariamente é irreal, entendeu? Eu não consigo fazer isso, eu não tenho tempo para isso, estou sobrecarregado. Então, a ideia de trazer algo mais acessível, a gente trouxe justamente essa ideia de colocar algo mais acessível e que facilitasse a adesão dos profissionais, né? Batendo com a nossa realidade daqui. Mas existe isso sim, esse grupo de pesquisa em colaboração, né? Eles estavam fazendo alguns testes no Reino Unido. E aí a gente tem algo parecido nesse sentido, mas é um pouco distante, porque eles usam uma outra linha de rastreio, né, de sintomas, enfim. Temos uma pergunta aqui, como que a Health Projetos, né, uniu, como a Health Projetos uniu esses profissionais de mercado. Na verdade, a Health, né, pela parte de projetos, ela busca a integração de vários parceiros, de vários ramos, trazendo sempre uma solução integrada, e a gente sempre tenta fugir daquela solução da caixinha, né? Aquele cliente final, aquele paciente final. A gente acredita que a gente pode expandir muito mais o nosso suporte, muito mais a nossa expertise, somando com os parceiros, seja de tecnologia, seja de varejo, de experiência, e construindo soluções para eles, né? A pandemia veio mostrar que todos podem ser afetados, né? Então, essa é uma das ideias da Health, né? Recebemos uma outra pergunta aqui, falando da gerência de projetos, cuida para a implantação desses projetos de biossegurança. Sim, a gente cuida, principalmente, como eu falei, com parceiros, né? Contribuindo nas soluções, e como eu falei, as soluções que a gente busca dar para os nossos clientes são soluções integradas. Por isso que essas que a gente chama e agrega valor, né, no que a gente consegue integrar. Né? Caio, dentro disso tudo aí que foi comentado, eu acho que a gente já está perto do final do nosso evento, né, temos mais alguns poucos minutos. Gostaria que você falasse de uma perspectiva, né, do mercado de varejo que abrange uma grande parte da população. Qual seria essa perspectiva mediante a novas soluções, não só essa que foi apresentada hoje, né, pela eHealth, mas também de possíveis novas soluções que possam trazer sobre um novo modelo, não só de gerência, mas principalmente que é o foco aqui do capital humano, né, da saúde física, saúde mental. O que você acredita que possa ser de diferente, né, nos próximos, eu ia falar, geralmente a gente fala 3, 5 anos, mas nos próximos meses aí, o que você acredita? Eu acredito que esse modo de operar, né, do varejo tradicional, vamos colocar assim, né, a gente tem um prazo, né, dessa coisa da operação full time. Então, por causa justamente dessa valorização do capital humano, né, onde a gente traz, cada dia mais a gente traz recurso, a gente tem um pensamento de qualidade de vida, a gente tem um pensamento global, né, para unir todos os mercados, para unir todos os campos. Então, a gente está a gente já tá fazendo a transição, né? A gente está a caminho dessa melhor gestão, dessa gestão que a gente falou, mais voltada para o capital humano, obviamente sempre buscando os resultados, alcançando os resultados, alcançando as metas, né? Mas de olho nessa nova forma de consumo,
né? Hoje, enquanto a gente tinha uma forma antiga de um único, por exemplo, nichando bastante, um único ponto de venda, hoje você pode, a pandemia trouxe isso para muitos varejistas, né? Então você tem ali o e-commerce, você tem o delivery, só que de uma forma onde você vai trabalhar, talvez você trabalhe uma quantidade de horas menor, mas com uma percepção de valor muito maior, né? Você entrega muito mais valor através essa conexão com o seu paciente. Então você vai estar realmente presente em muito mais canais, né? Entendi. Luísa e Paula, o que vocês acreditam de novas soluções que sejam possíveis, né, para esse próximo aqui para desenvolvedores, né, como vocês? Eu acredito que apostar porque eu acho que nesse novo normal, porque a gente tem que pensar que a pandemia ela vai passar, ela ainda está, eu não diria no pico, mas aí também depende da localização, do lugar que você está, mas esse período aí entre a pandemia e o pós-pandemia de fato, ele ainda vai ter muitos, como é que eu posso dizer, vai deixar muito ainda, então, na população. Então, acho que apostaria em soluções que aproximassem as pessoas nesse sentido, ou que fiscalizasse, ou que monitorasse, ou que mapeasse isso. A gente tem muitas soluções aí de mexendo com a geolocalização, né? Então, eu acho que eu apostaria um pouco nesse sentido, desse novo normal. E pensar que a gente agora, a cultura, o comportamento das pessoas, ele não vai ser o mesmo depois da pandemia. Mesmo que ela passe daqui a 1 ano, 2 anos, e enfim, isso fica. A cultura dos relacionamentos com o ambiente, ele fica. Então, eu acho que eu apostaria nisso. Se Paulo quiser complementar aí também. Entendi. Paula, gostaria de complementar com alguma coisa para o nosso encerramento? Eu acho Aqui que deu uma leve... Variada, deu uma leve né? travada, mas eu consegui entender o contexto, né, do que Luísa falou. Eu realmente acho que depois que a gente passar por isso, não vai ser simplesmente voltar ao que era antes, alguns pontos, né, alguns do que a gente está vivendo agora vão continuar sendo evidentes. A implementação de protocolos, não só de biossegurança, mas levar a informação para a mão dos profissionais que estão lá na ponta, para que eles possam agir de acordo, mesmo em outras situações. A gente não vive uma pandemia todo dia, ainda bem, mas os profissionais da saúde lidam com epidemias quase anualmente. A gente tem outros profissionais aí nesse meio da saúde, inclusive, que usam protocolos diariamente. Por exemplo, se eu dar um exemplo aqui de um profissional que atende home care, ele tem um protocolo a ser seguido na casa do paciente. Acredito que esses caem de evidência, a gente pode levar tecnologia e inovação para esses outros setores, mas que ainda é nesse contexto, relacionado à otimização da informação mesmo. E acho que do capital humano, complementando, acho que o capital humano aí, sem sombra de dúvida, passa a ser um foco. Então, pois é. E sendo agora completamente britânico, eu estou muito feliz com o evento de hoje, com a discussão bem produtiva que a gente teve, né? A Health, né, com o departamento da Health Projetos, tem esse objetivo de realmente fazer conexões com novos parceiros, trazer soluções integradas, mostrar para a população o que está sendo feito, o que está se trabalhando, isso tudo no âmbito da saúde, né? Não só da saúde física, como a saúde mental também. E com certeza a gente vai fazer mais eventos juntos, né? Mais surpresas vão estar vindo por aí. Com certeza. E queria deixar meu agradecimento à Luísa Barbalho, ao Caio Raposo, ao Paula Torres, pela disponibilidade, né? Pelo tempo aí dado e, obviamente,
pela informação, né, essa cultura que vocês trouxeram aqui para a gente, para o nosso público em geral, e com certeza surpresas com esse pessoal aí a gente vai ter, tá bom? Agradeço a todos aí a participação, tá? E assim a gente vai encerrar esse evento aí. Tá ok? Um abraço. Obrigada, obrigado. gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.